Irmãos e irmãs, com muita alegria, estamos aqui de volta com todos vocês para darmos continuidade ao programa dessa semana, Aprofundando na Fé, onde estamos vendo e refletindo sobre a história da nossa igreja. Saúdo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs de fé em Jesus Salvador, católicos, evangélicos, a todos vocês, enfim, homens e mulheres de boa vontade que assistem a este programa. Também saúdo de maneira toda particular e fraterna, com alegria, a vocês, meus irmãos, das 5 paróquias que nos assistem. Este último encontro da semana, nós vamos fechar o assunto abordando o aspecto da organização, da hierarquia da igreja, fazendo algumas abordagens e reflexões bem interessantes a este respeito. Ora, nós vimos que toda e qualquer instituição deve ter a sua hierarquia. A igreja também tem a sua hierarquia. Mas esta hierarquia, ela sempre foi colocada por Jesus e Jesus instituiu a hierarquia. Quando ele entrega as chaves a Pedro, quando ele vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muitas controvérsias a este respeito, nós respeitamos, as teologias que divergem da teologia católica, mas para nós cristãos, o primado de Pedro é um fato incontestável. Para nós, Pedro é o primeiro Papa, Pedro foi constituído pelo Cristo, chefe dos apóstolos. Pois bem, quando dizemos isso, não podemos dizer que era um poder centralizador em Pedro, mas na primeira parte da igreja, primeiro momento da sua história, lá no século I, nós tínhamos um governo colegiado, formado por apóstolos, doutores, missionários e bispos. Um exemplo disso, o Concílio de Jerusalém. Nós iremos tratar aqui de um encontro sobre todos os concílios da igreja, mas o Concílio de Jerusalém, que está relatado por Lucas lá em Atos, era este colegiado que se reuniu para debater as questões da igreja da Antioquia sobre a circuncisão e a carne oferecida aos ídolos, que Paulo e Barnabé são enviados pela comunidade a Jerusalém, a igreja mãe, para levar esta questão e debatê-la. Então não era um poder centralizado, em Pedro que decide. Não, havia um colegiado. Entretanto, meus irmãos, no segundo século da história da igreja, vai surgir uma distinção que antes não tinha entre presbíteros e bispos, estes últimos chamados de episcopos. E os bispos passam então, de maneira gradativa, é claro, a governar a igreja. Após 10 anos, no ano 220, esta torna-se a forma normal do governo da igreja, confiada então aos bispos. Há de se perguntar, por que houve esta mudança? Por acaso a primeira forma de colegiado não seria mais correta por ser mais democrática? Pois bem, nós temos a resposta. A questão que determinou esta forma de governo eclesial centrado nos bispos foi a sucessão apostólica. Vejam bem, os apóstolos e seus diretos colaboradores, entre eles citamos Timóteo, Tito, que, aliás, nesse domingo
domingo agora do Bom Pastor, que nós celebramos a liturgia, foi a festa deles, São Timóteo e São Tito. Também Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Clemente de Roma. São os colaboradores, né? Vamos usar a linguagem de hoje, é o primeiro escalão dos apóstolos, né? Nós temos dois grupos de bispos. Primeiro, a exemplo dos apóstolos, bispos itinerantes. E isso não é novidade. O sistema de Jesus a esse respeito também era a pregação itinerante. Basta lembrarmos aqui o relato em que Jesus cura a sogra de Pedro e as multidões começam a reunir-se na casa de Pedro, né, para exatamente esperar Jesus realizar novos prodígios ou fazer seus ensinamentos. Os apóstolos vão até Jesus de madrugada, porque ele está no deserto em oração, e vai dizer: Senhor, todos estão te esperando. Ou seja, o sucesso já está garantido, né? Queriam que Jesus voltasse lá na casa de Pedro, quem sabe ali estabelecer ali uma tenda, uma comunidade, bastaria ficar ali e as multidões viriam a ele, porque a sua fama já era muito grande. O que Jesus faz? Devo ir a todos os lugares, às aldeias e vilarejos, para anunciar o reino de Deus. Então Jesus é um pregador tipicamente itinerante. Ele vai peregrinando e vai anunciando o santo evangelho. E este primeiro grupo dos apóstolos e seus sucessores, os bispos, seus colaboradores diretos, também assim o faziam. Mas nada impedia que eles fixassem residência por algum tempo em alguma região. E quando eles assim o faziam, então eles eram, naturalmente, o chefe daquele presbitério local formado pelos presbíteros, pelos sacerdotes ou clero, também incluindo aí os nossos irmãos diáconos. Mas esta ação dos bispos era muito restrita, né? E a sucessão apostólica, ela vai ganhar destaque quando surgem as heresias, como, por exemplo, o gnosticismo. E vai se perguntar, quem está com a verdade? Né? Os gnósticos ou aqueles que são apóstolos, seguidores de Jesus? Então, a sucessão apostólica, ela vai aí ganhar destaque para dizer: os hereges criam novas doutrinas. E é bom dizer aqui, meus irmãos, que os hereges não são um corpo estranho na igreja. São membros da comunidade, como nós somos. Só que discordam de alguns pontos doutrinários, transmitida pelos apóstolos. Então, a partir do cristianismo, criam novas doutrinas, enquanto que os apóstolos e os bispos apenas repetem, apenas transmitem aquilo que os apóstolos falaram. É a diferença entre um herege e alguém que é fiel ao Evangelho. O herege cria novas doutrinas. Aquele que é fiel à doutrina dos apóstolos, apenas hoje os bispos continuam a ecoar as suas vozes de pastores, mas fiéis à doutrina dos apóstolos. Claro, evidente que os bispos usam metodologias mais adequadas ao nosso contexto. A metodologia, o método, sim, esse pode ser questionado, esse pode ser aprimorado, este pode ser adequado aos nossos usos e costumes daqui. Como repeti lá nos encontros anteriores, né? Os bispos também usam esta metodologia das redes sociais ou do mundo da TV, como fazemos aqui, né? São exigências novas, de novos métodos que se impõem para a igreja evangelizar.
como eu disse na primeira semana, não teria a menor dúvida que se fosse hoje, o próprio Jesus Cristo poderia estar aqui diante de uma câmera para evangelizar. Não é um pensamento assim que nos escandaliza, né? A essência doutrinal, o Evangelho é a mesma, esta não muda, né? Mas São Paulo fala muito da nova evangelização. E essa nova evangelização implica, logicamente, na metodologia. Então, os bispos também assim o faziam. Não inventavam nova doutrina, não desviavam nem pela direita nem pela esquerda. Eram fiéis ao ensinamento dos apóstolos. Já os hereges criavam novas doutrinas de acordo com as suas ideologias, de acordo com as suas convicções e o seu modo de pensar. Não vou aqui defender os hereges, mas também gostaria de colocar que quanto mais se aproxima do fato histórico da origem da Igreja, é mais complexa a compreensão sobre este corpo doutrinal, que no primeiro século ainda não tinha. Para nós hoje, nós já temos uma teologia, uma doutrina pronta para ser assimilada, para ser compreendida. É muito fácil, né? Para as comunidades cristãs primeiras, não. Havia muita dificuldade, né? E esses hereges eram membros da comunidade que tinham uma compreensão diferente daquilo que os apóstolos ensinavam e que ousaram, então, criar uma nova doutrina, né? Claro que estavam errados, claro que foram condenados pela Igreja, mas vamos então, para nós hoje, longe do fato histórico, mas com todo este corpo doutrinal já pronto, mastigado, é bem mais fácil assimilarmos esta doutrina, né? Os dogmas da Igreja também. Eles estão aí prontos, né? Podem e devem ser debatidos, atualizados. Não podem ser contestados porque são as verdades da nossa fé. Então, meus irmãos, qual era a função de um bispo naqueles primeiros tempos? O bispo, ele era representante de Deus. Presidia a catequese, ministrava os sacramentos, principalmente o batismo e a Eucaristia, e eles é que ordenavam a disciplina. Digo e repito, essa questão disciplinar doutrinal teve que ser trabalhada no século II. No século I, a preocupação era a pregação querigmática. Aí foram surgindo as heresias e foi necessário a Igreja, através dos seus líderes, organizar um corpo doutrinal, estabelecer os dogmas, né, a partir da tradição dos apóstolos. Então os bispos eram assim os primeiros guardiões dessa doutrina dos apóstolos. Depois, na ordem hierárquica, segue-se a dos presbíteros. Presbíteros é o mesmo que sacerdote ou padre nos dias de hoje. Quando se fala padre, está falando presbítero. Era este o termo que se dava nas comunidades primitivas e que queria expressar os anciãos da nossa comunidade. Eu gosto de um termo bonito que tem na igreja Congregação Cristã, que usa o termo de ancião. É originário dessa igreja apostólica. Muito bonito. O ancião, aquele que tem a sabedoria do evangelho, da doutrina da igreja, é aquele que vai instruir a sua assembleia. Então esse termo aí, do grego, significa presbiterói ou, aportuguesado, presbíteros, né? Que são a segunda ordem na hierarquia da igreja. O que eles faziam? Ajudavam os bispos e substituíam a estes quando era necessário. Também hoje assim o fazem, claro que dentro de um outro contexto, né? Mas, por exemplo, é atribuição única do bispo ministrar o sacramento da confirmação na fé, o crisma. Entretanto, por circunstâncias diversas, né, o aumento das paróquias, né, o bispo delega isso ao sacerdote, né, quando não está junto e convida para que ele também ministre, ou na sua ausência, ele delega aos sacerdotes
esta função de ministrar o Santo Crisma. Naqueles tempos também era assim, eles ajudavam os bispos e substituíam a estes quando necessário. Ainda não tínhamos um processo acabado do sacramento do Crisma, mas a imposição das mãos era compreendida no Novo Testamento como a transmissão do dom do Espírito Santo. Tínhamos também os diáconos, o termo vem de diaconia, da igreja, do mundo grego. Diácono é aquele que serve, tá? Ele tem o seu embrião originário em Atos 6, como já falamos aqui sobre Estevão, sobre Filipe, né? Quando a comunidade precisa de homens que ajudem a servir as mesas. E os apóstolos, ocupados na pregação da palavra, pedem para que a comunidade eleja esses homens que devem ser cheios do Espírito Santo para servir. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo para servir, nós nos enchemos de vaidade e orgulho, mesmo sendo servidores, né? Fazemos com orgulho e vaidade. O Espírito nos ajuda, torna-nos repletos o coração e a alma para sermos servidores. Assim surgiu a diaconia da igreja e estes homens são os primeiros servidores que aparecem ali em Atos. Entre eles nós já declinamos Filipe, já declinamos Estevão, o Promarte, mas há outro como Pármenas, né? Como Procoro e outros mais. Então, assim surge a diaconia. Qual é a função dos diáconos naquele tempo? Era ajudar os bispos na liturgia da igreja e também tinha uma função de administrar e cuidar da assistência aos pobres. Esta é a função do diácono. Ele tem 3 dimensões. A dimensão da palavra, como pregadores, a dimensão sacramental e a dimensão caritativa. O diácono, quando surge e quando ele é, 1000 anos depois, restaurado pelo Concílio Vaticano II, que no último final de semana teve assembleia na Aparecida dos Bispos e na sequência estava lá o diácono Zeno, que mora no Rio Grande do Sul e que é o nosso presidente a nível nacional, para justamente fazer memória dos 50 anos da restauração do diaconato permanente no Brasil. E os primeiros diáconos que surgem na Alemanha, né, são homens que dedicavam-se a caritas, obras de assistência social. É desses meios que surge esse documento reivindicando ao Papa, ao Concílio, para que restaure o diaconato permanente. É em função desse serviço. Tanto lá em Atos 6, como aqui em 65, na restauração do diaconato permanente, a base, o argumento é para ser servidor dos pobres e dos necessitados. Claro que o diácono, ele faz parte do clero, ele é o servidor do bispo, ele serve a comunidade, ele tem também as dimensões, a dimensão celebrativa, sacramental também. Mas nas grandes centros urbanos, o diácono tem essa tentação de ser apenas aquele que celebra, sendo aí o mini padre, sendo aí o substituto do padre, coisa que não é. Cada ministério do sacramento da ordem tem a sua essência própria, tem a sua função própria. Então, meus irmãos, a diaconia da igreja presente lá no 1º e 2º século. A esse respeito da diaconia, tem autores que vão dizer que havia também diaconisas com verdadeira ordenação e que estas pertenciam à hierarquia. São Paulo Apóstolo, nos seus textos, próprio Atos, cita a presença dessas diaconisas nas comunidades. Depois, isso com o tempo acabou-se, mas eu digo assim, o diácono na comunidade, ele é um sinal sacramental de todas as diaconias da igreja. Mesmo o sacerdote, mesmo o bispo, mesmo o papa,
continua sendo diácono. Então o diaconato ele é o sinal sacramental de todas essas diaconias maravilhosas nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, homens e mulheres que se colocam, que se doam à causa da igreja, à causa do evangelho. Então, nós tínhamos também naquele tempo uma quarta categoria nessa hierarquia da igreja, chamado de carismáticos ou profetas. Quem eram eles? Eram pessoas, eu penso que hoje poderíamos comparar aos nossos queridos leigos ministros da palavra. Eram pessoas que ensinavam nas assembleias litúrgicas e que ajudavam os diáconos na obra caritativa, mas com o passar do tempo, pelo surgimento de muitos falsos profetas, acabou desaparecendo esta categoria de carismáticos ou profetas pregadores. Irmãos, para concluir, em linhas gerais, o sistema de governo e pastoreio da igreja do primeiro, segundo e terceiro século, segundo século é mais ou menos igual ao de hoje. Aí vocês vão perguntar, e o papado? Como é que surgiu esse negócio de papa lá em Roma? Isso é assunto para o nosso próximo encontro. Agradeço muito a audiência de todos vocês que estiveram comigo no decorrer desta semana e daqui 2 ou 3 semanas voltaremos. Na próxima semana estará aqui alguém, um padre ou diácono, para dar continuidade a este programa, Aprofundando na Fé. Senhor nosso Deus e Pai, abençoai nossos irmãos e irmãs que conosco caminharam no decorrer dessa semana. E por intercessão de Nossa Senhora da Ponte, padroeira da Arquidiocese, e de São João Batista Imaculada Conceição, a nossa paróquia Igreja Mãe, o Senhor vos abençoe. Este Deus rico de bondade, amor e misericórdia vos conceda a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.